observar que há uma profecia acerca de um dia e um ano que viria. E essa profecia traz apontando muito provavelmente para o cerco que Senaqueribe no ano 701 a.C. ele lança sobre Judá. Esse cerco foi tão severo que Senaqueribe tomou 46 cidades de Judá. O cerco foi tão terrível que Senaqueribe ele expulsou e subjugou mais de 200.000 moradores de Judá. Foi tão terrível esse momento que Isaías ele vai relatar isso no capítulo 37 do seu livro, 4 capítulos posteriores, e ele vai dizer no capítulo 37, versículo 3, que Ezequias, o rei, quando observou a tamanha da investida de Senaqueribe e a afronta que ele estava causando, Ezequias leva a sua voz ao céu e diz: esse dia é dia de angústia, é dia de vitupério, é dia de opróbrio, porque filhos são chegados à hora de nascer e não há força para dá-los à luz. Foi tão terrível isso que aconteceu em Judá, no cerco de Jerusalém, que a Bíblia diz que Ezequias ele tremeu as pernas. Ele manda chamar o profeta Isaías, que leva ao templo, apresenta a investida e a carta de Senaqueribe a Deus, e Deus então profere palavras de vitória. Deus sabia que isso ia acontecer. Deus sabia que mais de 200.000 pessoas seriam expulsas e escravizadas, e muitas mortas por Senaqueribe e seu exército terrível. Deus sabia disso, e Deus então levanta uma palavra por Isaías. As mulheres que dançavam das colheitas, as mulheres que estavam cantando louvores a Deus, esquecendo que sempre que temos que louvar o Senhor, não devemos nunca baixar a guarda, porque sabemos que o adversário ele não desiste. Estamos em uma guerra travada, queridos. Estamos numa batalha declarada e fora. No mundo espiritual, se Deus abrisse os nossos olhos, nós veríamos que por sobre o telhado deste santuário, deste templo, aqui nesta cidade, existe uma guerra sendo travada no reino espiritual. Existe uma batalha que não cessa. Escute o que eu vou lhe dizer: nesta batalha não tem bandeira branca para o inimigo. Nesta batalha nós não vamos pendurar chuteira, nem lançar a toalha ao ringue, nem vamos levantar a bandeira branca, porque nesta batalha não somos nós que vamos perder. Nesta batalha nós somos os vencedores. Nós somos aqueles que ganharemos a guerra. A batalha pode ser grande e ainda durará talvez muito tempo, mas a vitória sempre será daqueles que conhecem, servem ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus dessa igreja. Somente quem louva a Ele nesta noite, levante a sua mão para cima e dê glória a Deus aí, porque Ele merece glória. Aleluia! E Deus diz: Isaías, alce a tua voz na festa, olhe para as mulheres e diga a elas: levantai-vos, ó mulheres que estáis em descanso. Esse descanso, esse repouso aqui, ele não é físico, ele é espiritual, ele é emocional. Deus está dizendo: alertem-nas, que alegrem os corações, mas também que chorem, que levantem a voz, que clamem a mim, porque dias virão e estão próximos, em que os campos não darão o seu alimento, em que as vides não brotarão as suas folhas nem as suas flores, em que não haverá cereais nem frutos de verão, porque os dias que virão serão tenebrosos, serão difíceis. Levantai-vos, ó mulheres que estáis em repouso, e ouvi a minha voz. A voz do Senhor era para as mulheres levantarem-se, despertarem-se, porque dias difíceis virão, e Deus sabe o valor que a mulher tem na intercessão. Deus sabe o valor que a mulher tem na vitória. Não é à toa que quando Cristo está subindo ao Calvário, levanta
quando Vespasiano invadiria a cidade e subjugaria, ele sabia o que estava dizendo. Por isso ele chama as mulheres para chorarem, para pedirem a Deus a intervenção, para clamarem a Deus pela vitória. Não é à toa que as mulheres sempre sustentaram a igreja em oração. Não é à toa que Deus levantou o círculo de oração das mulheres, para que as mulheres sustentem a obra em oração. Mulheres que não desistem facilmente, mulheres que perseveram em oração. Aleluia! Mas é interessante olharmos para o texto. Isaías proferiu palavras para as mulheres. Isaías não dirige-se aos homens. Isaías não olha para o exército. Isaías não olha para os varões acima de 20 anos de idade que podiam empunhar uma espada e uma lança. Não, Isaías olha para as mulheres e diz: levantai-vos, ó mulheres que estáis em descanso. Escute, por favor, olhando para a Bíblia, vamos observar que durante muitas vezes Deus exaltou a figura feminina. Durante muitas vezes Deus levantou o semblante e a moral das mulheres, ainda que as sociedades e suas culturas distantes de Deus ou longe da revelação bíblica houvessem discriminado a figura feminina. Jesus veio para trazer de volta o valor da mulher. Jesus veio para trazer de volta o real sentido da mulher, do feminino na sociedade e na vida do homem e na vida da igreja. Jesus fez isso muito bem. Lembramos, ele relacionou-se com mulheres, falou com elas, conversou com elas, abençoou mulheres. Lembramos de João capítulo 4, quando ele vai ali a Samaria em Sicar. F.B. Maia, autor do comentário bíblico devocional, ele diz que não era costume das mulheres ir ao poço de Jacó ao meio-dia e sim ao fim da tarde, em virtude do sol estava fraco, e também de ir em grupos e não sozinha, em virtude de haver salteadores estrangeiros que passavam fora das muralhas de Sicar. Mas ele vai lá e o autor sagrado João ele registra dizendo que era-lhe necessário passar por Samaria. Por quê? Não porque geograficamente era preciso, havia outra rota até mais curta do que aquele tomou, mas era necessário. No contexto quer dizer que ele sabia que ali haveria uma mulher que precisaria do seu auxílio, que ali haveria uma mulher que precisaria do seu socorro, e ele vai ali, conversa com a mulher samaritana, transforma-lhe a vida, e ela passa a ser uma das primeiras missionárias que Jesus comissiona para o seu reino. Quem está entendendo, diga amém. Aleluia. Quando Jesus propõe